Olá, bom dia! Com muita alegria que eu tô aqui hoje para um bate-papo muito especial com uma pessoa, o meu convidado. Ele é uma pessoa muito especial, ele fala com o coração. Vocês vão ver que lindo que vai ser esse bate-papo. Aí, vamos ver. Aqui. Olá! Olá, bom dia. Bom dia! Tudo bem, Agora eu tô te querido? escutando, tô te vendo. Olha só, né? Para tudo tem jeito. A gente vai e as coisas vão se ajeitando no caminho. Isso aí, né? Com A certeza. gente começa a fazer, coloca a intenção e tudo vai se encaminhando. Verdadeiramente. Então, para quem está chegando aqui, eu vou apresentar o Ismael, que ele vai fazer esse bate-papo hoje aqui com a gente. O Ismael, eu já conhecia ele, vamos dizer assim, da vida. Ele é sogro de uma querida amiga minha. E nesse momento, gente, para vocês que estão me acompanhando há mais tempo, né? Vocês sabem que há uns 15 dias atrás eu perdi o meu pai. E uns 4 dias após o enterro, o velório dele, me deu uma vontade louca de comer uma pizza lá do Grão. Para quem não conhece, o Grão é um restaurante que tem aqui em Porto Alegre, que eles servem comida sem glúten, sem leite. E seguidamente eu e o Gabriel, a gente faz pedido lá. E sabe quando eu tava, olha, Ismael, não sei se tu sabe, mas eu tava numa loja comprando algumas coisas de construção quando me deu essa vontade, eu falei, gente, eu tenho que comer uma pizza. Me deu uma vontade de, assim, do nada, uma vontade de comer uma pizza lá do Grão. E eu fui pedir pelo aplicativo. E eu tinha trocado de telefone e não consegui fazer o login no aplicativo. E eu pensei, ai, puxa vida, não vou conseguir. Liguei pro Gabriel fazer o pedido. O Gabriel tinha ido malhar, tinha deixado o celular em casa, não levou o celular. E eu, poxa vida. Aí tô saindo da loja com a minha mãe e coloco no GPS o caminho para deixar lá em casa. Quando eu percebo no GPS, o GPS me mandou para um caminho que passava na frente do Grão. E eu, mas olha só, vou parar ali e vou pegar a minha pizza. E, gente, né, a gente estava conversando logo após o velório do meu pai e a gente veio com uma questão: como é que será que é do outro lado? E a gente tinha conversado isso no outro dia à noite. Nós se perguntando, ai, como é que vocês imaginam que é assim após a morte? Nós, ai, não sei, e ficou toda aquela imaginação e nós nessa conversa. E aí, nesse outro dia, eu chego lá para pedir uma pizza no Grão e comeu. O Ismael estava lá, me atendeu tudo e eu comento que eu estava nesse processo com meu pai, enfim. E a gente começa a conversar e ele começa a me contar uma história. E, e tudo que ele falou tocou muito o meu coração e para mim foi como uma sinalização do universo. Porque o que acontece? A gente começa a se encaminhar com um desejo, por exemplo, de saber como que é. Lembra? Eu falei, à noite a gente estava com essa intenção, meu Deus, como é que é com essa conversa? E no outro dia o universo começa a nos mandar sinais, que nem, olha como funciona. Isso eu estou mostrando na prática como funciona. Por que veio do nada essa vontade de comer uma pizza? E tinha que ser aquela pizza. Vocês percebem como tudo vai alinhando? Então, Ismael, quero aproveitar que tu está aqui, quero agradecer pela tua participação aqui comigo, que é um grande prazer. Em outras oportunidades, o Ismael já tinha comigo, com o Gabriel, já tinha visto ele falar outras vezes, e é sempre muito tocante. E então, o pessoal diz que tem solução para tudo, menos para a morte. O que tu nos diz com relação a isso? Olha, eu quero dizer que com certeza, assim, ó, Deus, quando usa as pessoas para falar, ele bota aquilo que deva ser, né? E com certeza, quando botou você no meu caminho, ele disse assim, ó, fala para ela aquilo que eu te falei no coração, que para tudo tem saída.
inclusive para a morte é só uma passagem, né? A morte é só uma passagem, na verdade. Nós estamos aqui de passeio nessa terra e tenho a certeza que aqui não é o fim, né? E que a gente só não tem o conhecimento de como vai ser, a hora que vai ser, né? Mas que todos vão para o mesmo caminho, né? Então, que Uhum. é nessa hora que eu digo que a gente tem que, com certeza, ouvir a voz de Deus. Primeiramente, eu sempre sou grato a Deus todos os dias por essa deixa de poder estar aqui hoje na presença de vocês todos, poder dar esse testemunho verdadeiro, porque sei que, com certeza, tem obras grandes pela frente e tem esperança para todos, sabe? A gente só tem que ouvir a voz e seguir o caminho, sabe? Ele E tá... me diz uma coisa, como é que a gente escuta a voz? Porque eu acredito que muitas vezes, porque, por exemplo, assim, eu estou no meu dia a dia, aí eu tenho todos aqueles problemas do meu dia a dia, alguns aqui estão sofrendo em função da crise, outras pessoas com problema de relacionamento, né? E como que a pessoa para escutar essa voz? Pode contar como é que foi a tua experiência, assim? É, Tu sempre escutou essa voz? Ou isso começou... Como é que foi isso na tua vida, assim? a princípio eu digo assim, são coisas de a gente verdadeiramente olhar para dentro, né? A gente tem que olhar para dentro Uhum. de si, né? Então, eu desde de pequeno, quando me Hum. conheço por gente, né? Hum. Eu escutei muito a minha voz interior, no caso. Eu sempre olhei para dentro de mim antes de olhar para fora. Primeiro eu digo, para aí, eu sou um ser e estou fazendo alguma coisa nesse planeta. Então eu escuto os outros, mas sim aquela voz interior que eu sei que não vem só de mim, ela vem dos meus ancestrais, ela vem, né, de algo bem mais forte, ao qual eu não estudei para isso, na realidade, mas tenho a plena certeza e a convicção que quando Deus nos fez de corpo sua imagem e semelhança, ele com certeza deixou escrito aqui no nosso DNA o que nós precisamos, né? Então, nós temos que olhar para dentro de nós, né? E muitas vezes silenciar o pensamento, né? E escutar o que vem de dentro. Quando olhando para ti, no caso, nesses sinais que você recebeu, né? Que Uhum. ele te conduziu até o grão, é com certeza é a ação do universo te mostrando os caminhos que você tinha que trilhar para chegar nessa clareza. E de chegar ao tanto também de me dar a oportunidade de falar para mais pessoas sobre a minha vivência, sobre o que eu passei, porque eu sempre quis também dar esse testemunho, no caso, para mais pessoas. Porque eu vejo que na hora derradeira as pessoas choram, as pessoas se lamentam muito na cruzada, mas nós tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, de dizer que nós temos que cuidar mais do ser e não do ter, opa, a gente começa de fato a valorizar mais a vida como um todo, sabe? Uhum. Eu, nesta cruzada que tive, foi muito forte, né? Eu, de fato, bati no andar de cima. Não sei se você quer que eu fale sobre isso agora ou falo mais para frente. Claro que eu quero, por favor, tá todo mundo querendo saber. Vocês não querem, me dizem aí, tá todo mundo aqui querendo saber, não? Você é que conduz, no caso, esse nosso bate-papo, tá? E eu estou aguardando pelo teu sinal. Isso aí, pode nos contar, por favor. Se começar a te atrapalhar aqui os comentários que vão entrando, tu me avisa que eu desativo temporariamente. Pra ti tá tranquilo? Não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Tudo Ah, então tranquilo. tá. Então nos conta, Ismael, como é que foi assim? Como é que foi essa experiência? Na realidade, se eu tivesse que escrever um livro hoje, eu começaria aos 27 anos de idade, né? Uhum. Porque olhando no caso justamente tudo que eu passei até os 27 anos, sabe, foi muito intenso. Eu vivi com muita intensidade mesmo, sempre a minha vida foi sempre, né, um corre-corre muito grande atrás de objetivos, né? Uhum. Então, Então, até os 27 anos, tu corria muito atrás dos teus objetivos. sempre, Era um sempre. corre-corre atrás daquilo que tu queria. Sempre, mas na intenção sempre de olhar, no caso, para um todo, olhando, no caso, justamente formas de adquirir dinheiro, adquirir sabedoria, como se diz, para ajudar as outras criaturas. Eu sempre quis isso, na verdade, eu nunca quis só para mim, sabe? Sempre pedi ao Pai que me desse formas de poder ajudar o planeta como um todo, as pessoas como um todo,
sabe? Então, Uhum. de fato, eu sempre consegui, sabe, tipo, dar um passo à frente, vamos dizer assim, da gurizada da minha idade. Tanto é que com, com 20 anos eu casei, com 27 anos eu tinha 7 filhos já. Olha só. Coisa, né? Então andei bastante na frente. Então, Uhum. e aí foi acontecendo as coisas, tipo, depois mais tarde vou contar sobre o encontro com a minha esposa, que também isso foi muito bacana na minha vida, foi uma cruzada que marcou bastante. Mas Uhum. Mas então, aos 27 anos, tu já era casado, já tinha 7 filhos. eu já tinha 7 filhos e inclusive, assim, eu detinha, no caso, uma empresa de ateliê de sapatos, na verdade, o qual, no Uhum. caso, eu tirei muito serviço para a linha exportação, então. Foi um Uhum. talento que Deus me deu, assim, para desenvolver, justamente para poder ajudar pessoas, e me fiz mestre, então, em trançados. Então, eu cheguei a Hum. tirar, tipo, numa tacada só, fui para 30 mil pares, 40 mil pares, 90 mil pares, cheguei a 450 mil pares do mesmo tipo de sapato, então, né? Tipo, Nossa. tercializando serviços, então, ajudando pessoas, literalmente, no caso, a ganhar o pão, né? Uhum. E nesse momento fui chamado, então, tipo, pelo vulto de trabalho e tal, fui chamado para dentro de uma empresa a qual eu ajudei também na transição de levar a filial para Triunfo, Uhum. né? E fui convidado a entrar para dentro dela para, a princípio, ser encarregado geral do almoxerifado. Mas só Uhum. que o serviço evoluiu e os caras chegaram a me trazer, no caso, a cargo de gerente e diretor, então. Era a proposta Uhum. deles para mim. Uhum. Mas aí veio o balanço aquele, pá, será que eu vou, será que eu não vou? A gente fica sempre na dúvida, porque, na verdade, meus filhos, todos pequenos, né? Então, Uhum. eu morava a 12 quilômetros da cidade, né? E eu via Uhum. meus filhos, tipo, quando eu estava só com ateliê, Uhum. então, na verdade, tipo, era na cruzada que eu via meus filhos, tipo, porque eu estava sempre no giro, no círculo, mas eu estava em casa. Quando eu entrei para dentro da fábrica, aí a coisa começou diferente. Aí digo, eu tinha que estar mais dentro da fábrica do que estar nas fugidas com meus filhos. Então, isso aí foi um peso Uhum. muito grande, né? Eu, Uhum. inclusive, havia dito pro meu diretor, eu digo, cara, eu vou entrar aí dentro, mas eu vou sair. O meu negócio é aqui fora, é cuidar dos filhos e tal, ficar com o meu povo aqui na rua, com a liberdade. Eu sempre primei muito, e primo até Uhum. hoje, na verdade, a liberdade. Uhum. Então, acabou que, na realidade, a questão financeira também, no caso, pesa, né? E os caras começaram a dizer, Uhum. não, Ismael, rapaz, tu vai ter um salário muito bom, você vai poder dar um futuro melhor para os filhos, né? Então, eu Uhum. acabei, na verdade, caindo na tentação, vamos dizer assim, digo, vou comprar essa terra mais próxima, então, aqui da fábrica, né? Uhum. Vou fazer uma aquisição numa terra mais próxima, tinha uma chacrinha perto, tipo assim, dava uns 500 metros da fábrica. Eu digo, vou adquirir essa terra. Aí entrei em Uhum. contato e tal com o proprietário, né? E acabei indo num domingo, então, Uhum. indo atrás, no caso, para comprar de Itaterra, para falar com o proprietário. Uhum. Uhum. E passei numa igreja na ida, Uhum. tinha uma festa, sabe, de Uhum. igreja. Aí um compadre meu festeiro e tal, eu digo, cara, é o seguinte, assim, tu faz um churrasco aí para mim e tal, que na volta eu vou passar aqui para pegar essa carne e levar para as crianças em casa. Eles, Uhum. tudo certo, passa aí, vamos tomar uma cerveja junto e tal. Eu digo, tá, então tá feito. Bom, fui a Montenegro, na verdade, de moto. Uhum. Na volta, acertei com um camarada que, tipo, na segunda-feira a gente ia lá olhar a terra e tal, que, né? Tava tudo feito, tudo encaminhado o negócio, então, para dar certo. Então, eu Uhum. decidido que ia comprar terra e decidido, então, afinal, que eu ia ser o gerente diretor da fábrica. Uhum. Mas aí cheguei no retorno, então, de lá, passei na dita igreja de Uhum. Triunfo, né, que fica tipo numa estradinha de chão, no caso, perto do asfalto, mais ou menos assim, 1,5 km do asfalto. Peguei o churrasco, tomei uma cerveja com meu compadre e Uhum. digo, cara, eu vou ir porque é o seguinte, assim, eu estava muito eufórico, na verdade, estava tudo muito certo, estava tudo
né? Eu digo, vou para casa, Uhum. levar churrasco e compartilhar com a família e tal, né? Uhum. Tava muito feliz, tava louco para ir lá Claro, dar as boas novas. bota feliz nisso, estava fechando as coisas tudo certo, né? Uhum. Mas daí o seguinte, quando eu saio da igreja, Uhum. na verdade, andei mais ou menos 1 quilômetro. Só lembro que um Fuca passou por mim, sabe? Uhum. E eu freiei a moto. Dali eu só vi um sussurro no meu ouvido Uhum. dizendo assim, não morre, companheiro. Não morre, companheiro. Tu é muito novo para morrer. Tu é muito novo para morrer. E não vi mais nada. Me acordei, na verdade, no estado de um outro plano, na verdade, caminhando. Botei a mão na Uhum. cabeça, assim, olhei para trás, olhei para frente. Bah, onde é que eu tô, pelo amor de Deus? E como é que era o lugar que tu tava, assim? Aí eu entrei caminhando, né? Entrei Uhum. caminhando, então aí botei a mão na cabeça assim, digo, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Tinham 3 pessoas na frente, Uhum. sabe, assim, uma porta entreaberta, de vidro, muita luz, uma fumaça, na verdade, tipo uma neblina branca, um Uhum. homem, 2 mulheres, na verdade, uma segurando a porta, o homem no Uhum. meio, né? Mas o semblante deles, na verdade, era tipo o corpo espiritual, não tinha esse corpo, sabe, não enxergava assim a pele como eu enxergo a nossa aqui, sabe? Era tudo Aham. corpo de luz mesmo, sabe? Muito bacana de ver. E eles diziam Aham. assim, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo, irmão. Mas os rostos, com certeza, assim, a figura nossa, humana, sabe? Uhum. E Nossa, tu humana. conhecia aquelas pessoas, aqueles Não, não, seres ou não? Não não, eram figuras conhecidas para ti? não tive lembrança deles, no caso, até hoje, de quem era literalmente, mas assim, pessoas bem conhecidas, assim, dizendo, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo, irmão. Aí, nessa hora, eu botei a mão na cabeça, como eu disse, e disse, pelo amor de Deus, me chama meu padrinho, doutor Bezerra de Menezes, eu tenho que voltar para a terra. Eu digo, eu não posso ficar aqui, eu tenho meus filhos tudo pequeno para criar. Tem meu irmão Daniel, que eu tenho que ajudar ainda, que é meu irmão Daniel é o irmão mais velho. Não sei por que falei Aham. o nome dele, sabe? Eu tenho que ajudar meu irmão. Eu tenho que voltar. E nessa Uhum. hora, o que eu senti? No caso, eu senti que foi aceito o meu pedido. Meu corpo retraiu. Tipo, eu tinha chegado, era tipo de uma espécie de um túnel para trás, eu não enxergava a luz, sabe? Eu enxergava só Uhum. uma entrada só. E aí eu fui saindo, o meu corpo retrocedendo no espiritual. Só que eu vi antes de abrir meus olhos, na verdade, aqui no plano terreno, eu cheguei os caras dizendo, o cara lá, o cara botou a mão na cabeça, o cara botou a mão na cabeça, os caras estavam, os paramédicos, né? Aham. O cara botou a mão na cabeça e nisso eu fiz assim, sabe? Aí sim eu abri os olhos. Aí eu, assustado, né? Olhei para um lado, um homem todo quebrado, olhei para o outro lado, uma mulher toda quebrada. Aí eu estava no UTI aqui no pronto-socorro, aqui em Aham. Porto Alegre, então eu me acidentei em Triunfo, né? E dali eu já não escutei mais nada, na verdade, fui dar por conta de mim, de novo, no caso, em estado de restabelecimento em São Uhum. Jerônimo, em outro hospital. Aí uma comadre minha, na verdade, conversando comigo, né, ela estava segurando a minha mão e dizia assim, pá, Uhum. fica calmo, fica tranquilo, agora tu está em restabelecimento. Eu digo, opa, pai. E aí, E tu ficou quanto tempo na UTI? eu sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque eu nunca fui atrás de ver isso aí, mas De para mim saber. apagou um período na minha mente, sabe? Eu não sei o tempo que eu fiquei lá na UTI, eu não sei o tempo que eu vim para o hospital em si, mas deve ser em torno de, sei lá, de 2 dias, 3 dias, mais ou menos isso Uhum. aí, né? Então foi Uhum. uma coisa assim muito, muito chocante. E aí eu sei que aí a história desenrola, né? Aí Hum. começa o novo ciclo do Ismael. Pois é, eu já ia te perguntar, o que que mudou assim na tua vida depois dessa experiência? Porque não Olha, tem como passar em branco uma experiência dessas, né? olha, mudou tudo no senso, no caso do que eu estava fazendo, porque tipo assim, eu trabalhava com sapato, né? Uhum. Então quer dizer que eu tinha para ser o gerente diretor de uma fábrica, né? Então ia ter um financeiro bem acirrado, ia ter, né, meios de desenvolvimento financeiro, mas aí como eu tinha feito uma escolha,
Lá em cima eu disse que eu queria voltar para cuidar dos meus filhos. Eu cheguei no diretor, digo, meu amigo, diz, voltou. Eu digo, olha, voltei, mas só para te dizer assim, eu vou te dar 20 dias, não é 30, 20 dias para te botar alguém no meu lugar. Diz, mas que jeito, cara, tu bateu com a cabeça, tu tá louco, vai para casa, eu te dou, no caso, assim, ó, meu melhor psicólogo, te dou o melhor psicólogo, tu vai para casa, te trata, depois tu volta tranquilo, se for preciso, não, né, tu fecha a fábrica, dispensa, recontrata todo mundo de novo. E digo, não, Juarez, na verdade, eu fiz um trato com Deus. Olha aí, tá louco, diz ele. Tá louco, trato com Deus, cara. Diz, não, eu vou cuidar dos meus filhos, meu filho. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu não estou vendo meus filhos crescer. Né? Eu quero estar perto deles. Mas o que tu vai fazer, cara? Dizer, eu vou plantar verduras. E, de fato, foi o que eu fui fazer, no caso. Disse não, saí fora da empresa, peguei uma enxada, né? E fui carpir a terra, sabe? Plantar semente pura, como se diz, para estar perto dos meus filhos, para poder conviver mais com eles. Né? E foi o que eu fiz. O Rafael, na época, estava com 8 anos de idade. Era o filho mais velho. Imagina, era uma escadinha. Era o filho mais velho. Sim, 7, imagina, né? O de cada tamanho. O Rafael era o mais velho, então. E tive esse estado de graça, então, né, de poder ser contemplado com essa volta e poder cuidar dos filhos, né, de poder estar junto com eles. Que isso, para mim, hoje, no caso, não tem... Hoje, ontem, já era, no caso, mas só a confirmação, cada vez mais que tipo assim, Deus, como um todo, nos contempla do melhor aqui nessa terra, desde que a gente sabe olhar para dentro, sabe? E, de fato, né, primar, no caso, o ser, né? O ser em primeira mão. Né? E tu me contou uma coisa muito interessante que tu faz todos os dias antes de dormir, que tem a ver com esse olhar para dentro. Como é que tu faz, assim? Nos conta. Com certeza, a questão da oração, né? A questão da oração, para mim, no caso, é primordial, sabe? Que eu tenho que agradecer todos os dias pelo merecimento de estar vivo. Né? Eu digo assim que Deus nos prima todos os dias, no caso de novas alegrias, de novos jeitos de levar para o melhor. E que às vezes a gente, fora do estado da gratidão, a gente não consegue enxergar isso. Né? Então, o que eu faço? Todas as noites, de fato, eu me ajoelho ao pé da cama, né? E faço a minha oração do Pai Nosso. Né? Contemplando, sabe, contemplando um todo que ele nos ensinou, o Cristo passou aí direitinho, nos deu caminho, né? E a gente às vezes não consegue entender, né, o recado que ele quis nos dar, né? E ele com certeza deixou o GPS certinho para nós seguir, né? Que é nessa oração do Pai Nosso aí, né? Então nos conta como que é o GPS para ti. Olha, para mim, na verdade, eu digo assim, ó, que a princípio, no caso, Deus mandou, no caso, Moisés lá em cima das montanhas, deu os 10 mandamentos e tal, né? E que no final das contas os caras acharam que era demais tantos mandamentos e que o pai, como misericordioso que é, disse, vou mandar meu filho aí, gurizada, vou botar só 2 mandamentos, então pode descomplicar essa história. E de fato ele foi muito bom com nós, nos mandou o Cristo, então, onde que ele nos deu a deixa 2 mandamentos. E que em alguma passagem da Bíblia diz que nós devíamos fazer, como se diz, nossa oração no secreto do nosso quarto. Aí a pergunta é, por que no secreto do quarto? É para que a gente não deite com o inimigo, né? Para que a gente não durma com o inimigo. O inimigo, na verdade, está junto de nós todos os dias, no sentido que nós somos pecadores, vamos dizer assim, que a gente peca, de fato, por omissão, por pensamentos e atos, né? E que a gente acaba ficando com essa culpa dentro da gente. E essa culpa que eu noto é que faz com que as pessoas sofram,
né? Sofram por quê? Porque se sentem culpados, mas porque não pediram perdão. E aí é que vem a ação do Pai, né? Ele nos fez, no Uhum. caso, o GPS, com certeza, nesse sentido. Aí, como deixou os 2 mandamentos, no contemplar primeiro, a gente já diz, Pai nosso que estás no céu. Digo, opa, nós já contemplamos o primeiro, né? Que Deus é acima de tudo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Opa, eu tenho que orar então por mim e orar pelo outro também, né? Então ele vai aí nesse momento, sim, nos contemplando, nos dizendo que se nós olhar para nós e olhar para o outro e perdoar, nós estamos começando a amar verdadeiramente, né? Nós vamos conseguir Uhum. amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo e como a Cristo também nos amou, né? Então, nesse momento, a gente vai refletindo, no caso, todos os dias, né? Nesse sentido de oração, pedindo perdão e perdoando, amando e sendo amado verdadeiramente, né? Entendendo que, com certeza, Deus não nos deixou solo, né? Ele nos deixou o Espírito Consolador, né? Espírito Santo, né? Que está junto de nós, sempre nos dando esse entendimento, né? E que, para isso, sim, nós temos que limpar nosso templo, que é o nosso coração. Uhum. Né? Se eu estou indo demais, você diz que eu paro. Eu fico muito Perfeito, vai falante. lá. Eu fico muito falante. Mas, assim, então, é nessa hora que eu digo que o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração. Né? Mas daí é o Uhum. seguinte, examina-te a ti mesmo. Opa, hoje está legal. Pai, hoje eu orei, eu pedi pela Tchela, eu pedi por mim, Ismael, pedi pela minha esposa, meu pai, por todos de si, mas daqui... Oi, Aí, e aí o que é que acontece? Daqui a um pouco a gente começa a olhar, no caso, lá para o tempo de criança e dizer assim, mas o que está pesado hoje, né? Que às vezes pesa na bagagem da gente algumas coisas. Pô, mas se todo dia eu estou fazendo legal, estou orando, estou me ajoelhando, estou pedindo a Deus e ainda tem alguma coisa errada, onde é que está o erro? A gente fica se questionando, buscando, né, a porta da saída, né? Por que pesa as coisas na vida da gente? Porque, de fato, Aham. a gente de alguma forma não perdoou no passado, né? E que vai carregando essa mala de sofrimento durante a vida inteira, né? Então E daí a que gente não se sente bem no presente e não é por alguma coisa daquele dia, e sim pelaquilo que já passou há muito tempo atrás e que muitas vezes a gente nem lembra. justamente, e aí cabe o perdão novamente, é justamente examina-te a ti próprio, sabe? Porque eu não posso examinar, no caso, ninguém, sabe? E Deus nos deu o livre-arbítrio, é justamente para quê? Para que a gente possa, no caso, examinar nosso coração e ver as Uhum. atitudes que a gente quer tomar. Então, pomba, mas se eu te dei o livre-arbítrio, se eu te dei, no caso, o GPS, eu te mostrei o caminho, tem que fazer o quê? É seguir, meu filho. É seguir o caminho, ouvir aquela voz que grita, que vem de dentro. Sabe? É assim que eu falo com ele, sabe? É olhando com atenção, pedindo a atenção dele. Sabe? Ao longo da caminhada, eu digo assim, aqui, assim como é para mim, é para todos. Sabe? Eu me sinto hoje privilegiadíssimo poder estar aqui na frente, no caso, ter ouvido o sinal que ele mandou para ti, que ele mandou para mim e que manda para muitos todos os dias e que a gente às vezes não escuta. Sabe? Que a gente Uhum. não pega esse cavalo encilhado passando na nossa frente, sabe? Isso aí. Então, verdadeiramente, eu digo assim, voltando para o quarto, todos os dias essa oração deva ser feita assim, porque todos os dias a gente falha. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais nesse plano. Nós estaríamos lá naquela porta da entrada lá de cima e dizer, oh, pode entrar, vem aí, tá em casa, fica aí, cara. Mas não, quando tem ainda aqui algo a fazer, ele com Uhum. certeza nos deixa, sabe, completar a nossa missão, desde que a gente esteja determinado a seguir os passos, né? Então é assim que eu entendo, na verdade, nessa jornada, que olhando de novo para dentro, que lá dentro do nosso quarto a gente consegue contemplar, sabe, para dormir com a cabeça tranquila, falar com Deus em espírito e em verdade, sabe, que ele vai nos deixando leve, vai nos deixando pleno
e vai a cada dia mais acrescentando, como se diz, janelas abertas e portas abertas para que a gente vá buscando o entendimento do Espírito Santo agindo na nossa vida, sabe? E sabe que muitas vezes eu recebo perguntas aqui, que nem tu viu, que a gente vai fazendo as lives, as meditações, e tem muita gente que tem dificuldade com perdoar, dificuldade em aceitar, porque muitas vezes as situações que passam na nossa vida não é aquelas que a gente quer, né? A gente gostaria que acontecesse uma coisa e acontece outra. A gente fica ressentido com palavras ou com a atitude de outras pessoas. E o que que tu diz para essas pessoas, Ismael? Como que tu vê isso? Eu vejo que para tudo tem seu tempo e para tudo tem sua hora e seu momento. E que, mais uma vez, eu insisto em dizer, vá para o teu quarto, sabe? Faça a tua oração lá dentro e opere o perdão verdadeiro, porque só ama verdadeiramente quem perdoa, sabe? Tá isso no GPS, então perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A gente, às vezes, não completa o ciclo da oração. A gente não completa o ciclo do entendimento daquilo que o Pai está nos dizendo. E a gente só pede, 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 e não vê que as coisas estão passando do nosso lado. Algumas coisas é para que, de fato, a gente aprenda a lição. Para que a gente tire dos erros, sim, a conclusão da onde a gente deveria ter acertado. Né? Porque está tudo à nossa volta. Né? Então, essas pessoas, ou eu mesmo, a gente tem que olhar para dentro da gente e dizer, para isso, eu estou achando que está errado, aonde é que eu tenho que mudar? Não é eu mudar o mundo lá fora, é olhar para dentro de mim e dizer, para aí, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu posso fazer para melhorar essa situação? Isso a gente está trazendo a responsabilidade para a gente, e a partir da nossa responsabilidade a gente pode ter uma ação proativa, porque senão a gente é sempre vítima, né? Vítima dos outros, vítima dos acontecimentos. Justamente. Então, é nessa questão que eu vejo, assim, é aquela questão da ação, né? Se eu agir todos os dias em prol, no caso, do benefício meu ou de alguém, vai acontecer várias coisas. Agora, se eu ficar na inércia, esperar que aconteça e não tomar a atitude de correr atrás para desenvolver a ação daquilo que eu quero, as coisas não vão acontecer, sabe? Então, eu tenho que tomar atitude, né? É ter atitude e enxergar, no caso, nessa situação, eu volto assim, olhando... Vamos olhar um pouco dentro do quadro da Bíblia, mais uma vez. Eu vou dizer para vocês, e confesso que não sou um leitor da Bíblia, no caso afinco, eu não fico todo dia lendo e não sei dizer qual o parágrafo desse ou daquele. Mas, todas as vezes que eu quero um conselho, na verdade, eu acho no meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho é o Cristo. É o Cristo, sabe? Então, é nesse momento que eu digo que a gente consegue olhar dentro da Bíblia e ver, no caso assim, ó, que ele se fez o verbo, né? E que a gente, às vezes, não sabe colocar o verbo no lugar certo. Porque isso aí no ginásio, né? No ginásio a gente aprende. Eu estudei até a 7ª série, para você saber, sabe? E busquei a entender mais a vida aqui fora. Né? Sair um pouco fora do sistema, mas não estou aconselhando ninguém que pare de estudar, viu? Estudar é bom sim, inclusive estou agora voltando a estudar algumas coisas, mas assim, lá no ginásio dizia assim, a professora dizia assim, uma frase que não tem o verbo, uma oração sem o verbo, fica como? Fica sem sentido, né? Exato. E a nossa vida sem o verbo vivo, que é o Cristo, sabe, também fica sem sentido. Sabe? Então, não estou falando aqui de religião, não, tá? Isso que eu ia te perguntar, que tu me comentou uma passagem da tua vida em que foi muito conflituosa com relação à religião. Porque muitas vezes, quando a gente fala de Deus e entra nessa questão da Bíblia, as pessoas ficam pensando, tá, mas de qual religião? Como que a gente faz? Em qual religião eu sigo? Como é que foi isso para ti? Conta, porque eu acho uma experiência super legal.
essa experiência foi muito bacana mesmo, sabe? Eu digo assim, me acompanha todos os dias, porque, na realidade, isso não para nunca, sabe? O conflito sempre existe e sempre vai existir nessa ideia, no caso, se é aqui ou é ali, vão por aqui. Aí, o que que eu faço? Eu digo, pô, eu quando nasci fui batizado lá no campo, no Arroio, que eu nasci lá no Alegrete, como você diz. Não, aqui não está minha mãe, no caso, benzedeira, né? A parteira, no Uhum. caso, aquelas parteiras de campo, na verdade, né? Que partejava as vacas lá, parteja as mulheres também. Então, é aquela lida bruta mesmo, é bacana, né? Uhum. Na simplicidade da vida. Né? Fui batizado, Uhum. então, lá no Arroio, no Alegrete, como se diz. Né? Tem um padrinho que dizia assim, bah, lavei teus pezinhos no Arroio, meu filho. Eu digo, que bacana isso. Mas daí a vida andou para frente, tipo, com 5 anos de idade. Uhum. O meu pai, na verdade, encontrou no caso, os irmãos. Eles estavam meio extraviados, se extraviaram em pequeno, né? Uhum. Ficou órfão de mãe. E ele não encontrava mais os irmãos. Eles se encontraram nessa época. Eu estava com 5 anos de idade. Aí fomos, então, para Santa Cruz do Sul. Uhum. E por lá, então, fui batizado. Então, eu não vou contar todo o relato, porque é um relato muito grande. Isso vai acabar entrando para um livro depois. Eu penso que a história é grande. Sim! Temos que deixar a história para o livro, né? Mas, mas então, assim, sabe, eu acabei me batizaram no Uhum. catolicismo. Depois, Aham. mais para frente, então, nesse relato aí, eu estou com 6 anos de idade. Uhum. Eu acabei, na época, no caso, tipo, morando com uma tia minha, Uhum. né? Meu pai tinha trazido alguns pila lá do Alegrete, acabou botando, no caso, um botecão, como se diz, né? Uhum. Mas, por ser um homem de fio de bigode, como se diz, ele acabou vendendo fiado para muita Uhum. gente e Uhum. quebrou que nem instalou. Quebrou que nem, Nossa! quebrou que nem instalou, Sim, não porque precisa de sobrou. dinheiro para, Precisa de né, dinheiro para para gerar o manter as negócio. coisas. Ele, na época, com 8, ele tinha 10 filhos, na verdade, ele tinha 8 na época. Mas tudo bem, a Uhum. vida passou para frente. Só que daí é o seguinte, ele saiu daquela condição da casa da frente e foi morar na casa dos fundos. Uhum. Casa dos fundos, uma casinha mais pequena, luz de lampião, né? Eu Uhum. digo, opa. E eu fui me aquerenciando naquela casa boa da frente. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui. Mas eu tinha 6 anos para tomar essa decisão. E Olha acabei, só. e acabei ficando de fato na casa da frente. A mãe vinha me levar para. Tinha uma televisãozinha já na época, lá, as primeiras televisão que veio. Né? Uhum. Quando a mãe vinha me pegar para levar para casa, eu fazia de conta que estava dormindo, né? Uhum. Embaixo da escada. Né? Daí dizia a minha tia: ó, oh, coitadinho, está dormindo, deixa ele dormir. E eu ficava ali. E fui ficando um dia, Uhum. 2 dias, quando via, passei a morar na casa então da tia. Mais uma Uhum. vez eu estou relatando isso para dizer o quê? Que a gente toma atitude, sim, desde pequeno. A gente tem a consciência, sim, desde pequeno. E que não adianta a gente dizer que não sabia disso ou não sabia daquilo, não, porque a gente sabia, sim. E é por isso a razão que a gente tem que começar a se examinar desde de pequeno até o tempo de hoje. Né? Às vezes a Porque gente não quer ver e não quer admitir, né? acho que Uhum. no maior, acho que na maioria das vezes, né? Então, o que acontece? Aí acabei ficando por ali por perto, e quando eu me dei por conta, na verdade, eu digo, opa, eu já estava com 7 anos de idade, Uhum. meu tio botou uma transportadora no centro, Uhum. e eu acabei indo morar com um primo meu, que era Uhum. paralítico das duas pernas, cara. Sabe? Então Uhum. eu comecei a ser arrimo desse primo. Então entendi já que ali nascia para mim um projeto missão, Uhum. sabe, de ajudar pessoas, sabe? E comecei, né, com consciência, na verdade, sabendo o que estava fazendo. Acompanhei o primo, no caso, nas festas dele, na transmissão do namoro dele, na verdade. Para ter uma ideia, com 8 anos, na verdade, eu estava lá, então a gente sentava na frente do escritório para tomar chimarrão e para cuidar das gurias. Né? Então, eu era o cara que levava os bilhetinhos para as gurias. Né? Ah, é. Levava os bilhetinhos. E a coisa aconteceu que no final
das contas, o menino casou, sabe? Eu fui companheiro dele até a hora, no caso, do nascimento do primeiro filho dele. Tipo, quando nós tínhamos um código ali, se eu bater com a bengala, tu corre e chama o táxi, né? E, de fato, aconteceu 4h pouco da manhã, estourou a bolsa da menina, ele bateu com a bengala, eu corri, chamei 2 táxis, na verdade, um para levar ela pro médico e outra para mim ir, no caso, mais adiante para trazer a sogra dele, então. Por que eu estou contando esse relato? Porque, na verdade, assim, tudo tem uma coisa a ver com a outra, não tem nada solto no universo, está tudo junto, né? Então, nesse projeto Missão, quando chegou, tipo, aí o menino já tinha nascido, já estava com 6, 7 meses, foi me visitar um irmão meu, Samuel. Eu estava, então, média 9 anos por aí. Olha só como eu já era grande, adulto, viu? Com 9 anos. Exato! Viu umas crianças de 9 anos. Cheio de atitude, é isso que eu digo, sabe? É isso que eu olho, no caso. A questão toda é enxergar, assim, que os pais, às vezes, têm a culpa, assim, sabe? De deixar os filhos muito no protecionismo, muito, sabe, embaixo da asa, vamos dizer assim, quando que, na verdade, tem que ensinar, sim, a voar, tem que ensinar a andar para frente. Mas, bom, não é isso que eu queria dizer. Eu vou voltar para trás, eu estou lá na história. Então, quando eu estou com os 9 anos, veio esse meu irmão Samuel, então, me visitar de cara, por que tu não vai para casa um pouco? Nós estávamos perto de um poço de cal, me lembro como se fosse hoje, atirando pedrinha dentro de um poço de cal, aqueles cal, não sabe se você conhece, não? No antigo tinha aqueles poços de cal virgem, né? Então, que a gente não conheço. A gente vendia cal na transportadora, né? Então a gente tirava e o cal. defasava o poço. Isso, aí nós estávamos ali brincando, tirando uma pedrinha. Então, aí no relato, esse meu irmão me disse, cara, por que não vai para casa um pouco? Fica aí só trabalhando, fica aí só na volta. Vamos para casa um pouco te brincar com teus irmãos e tal. Eu achei aquilo agradável, sabe? Eu disse para o meu primo, eu digo, olha, primo, eu vou ir para casa um pouco. O meu primo, como me conhecia também, no caso, que ele me tratava como uma pessoa grande, não me tratava como criança, né? Então eu disse, não, cara, pode ir sim, tranquilo, né? E acabei indo, então, para casa. Fiquei no interior com meus irmãos, no caso, em média, mais ou menos, acho que uns 6, 7 meses. Aí me chega uma tia aqui de Porto Alegre, ela morava na Sociedade Espírita, agora vamos chegar na questão da espiritualidade. Ela morava na Sociedade Espírita Amor e Caridade. E ela chegou, no caso, na minha mãe e disse, Galdina, eu preciso de um gurizinho. Meu marido faleceu, fiquei viúva, então eu só tenho uma filha. E ela vai casar. Eu precisava de um gurizinho para vir comigo. E eu estava ali perto, escutando a conversa delas. Eu digo, tia, eu vou contigo. Então, mais uma vez eu digo, com 9 para 10 anos, então tomei a atitude de novo servir. Então, é uma missão desperta, então, desde pequeno. Então, eu entendi que, de fato, eu tinha mais um caminho a trilhar. Então, chegando na questão, no caso, da religião em si como um todo. Então, eu fiquei dentro dessa... A minha tia era zeladora, na verdade, da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Eu não sabia disso. Né? Nem tinha como saber, na verdade. Mas eu fiquei de 9 anos a 15 anos junto com ela. Dentro dessa Sociedade Espírita. Então, onde eu tive um convívio com a espiritualidade, sabe, com os níveis superiores e com alguns níveis inferiores também, porque a gente enxerga de tudo, né? Mas, tipo, com 15 anos, de novo eu tive o retorno para outra missão. Meu irmão, no caso... Mas eu não vou contar tudo, que é muita jogada. Muita história. Mas o que eu estava pensando é como foi dentro de ti que tu estava com aquele conflito. Sim,
de que tu foi primeiro pro catolicismo, daí depois teve essa experiência com o espiritismo, e daí... E é isso, aí que nós vamos voltar agora. Então, nós vamos voltar no quarto de novo. Tudo volta no quarto, sabe? Tudo volta para o quarto. Por que no quarto? Que é lá no pé da cama que a gente resolve os conflitos da gente. Olhando, no caso, que tipo assim, naquela questão de não dormir com o inimigo, de olhar, no caso, sempre te examinar a ti próprio e tal. De fato, mais uma vez eu volto para o meu quarto, uma noite conflitante de pai, tem tanta gente. Um me chama, no caso, para o espiritismo, outro me chama no meu pai de sangue, no caso, é católico. Minha tia é espírita, irmã do meu pai. Eu, por minha vez, sabe, fui batizado no catolicismo, no espiritismo, no catolicismo e acabei por conta própria, então depois me batizando nas águas. Aí fui numa igreja dos irmãos. Mas isso sempre né, o conflito na volta. Aí foi nesse dia, então, que estou ajoelhado no pé da cama de novo e digo, cara, me diz aí o que eu tenho que fazer, porque agora é o seguinte, eu tomei atitude, fui batizado também em espírito, mas eu quero saber o que eu devo fazer. O que eu devo fazer com os irmãos que não são, na verdade, dessa congregação ou daquela? Me explica, me diz. Estou ajoelhado no pé da cama falando com ele, assim como estou falando com você aqui sentado. Aí eu disse, rapaz, me esclareça. Eu não posso ficar mais nessa dúvida. Aí nisso me veio um verso, então, me veio uma voz e assim, ó. Senhor, já ouvi tua voz. Tuas palavras guardei dentro do meu coração. És o verbo encarnado, Senhor, que habitas em mim. Tua palavra sagrada é alimento sem fim. Eu digo, opa! Nisso entrou Moisés, meu filho. Meu filho estava com 4 anos, ele está com 16 agora, então isso é coisa, para mim, bem recente. Ele entrou, bateu nas minhas costas e disse, papai, papai. Eu digo, filho, eu olhei para o lado e disse, filho, vai lá. Pede para a mãe um gravadorzinho que o pai está recebendo aqui, um hino, e eu quero gravar. Ele diz, não, papai, pode deixar, eu escrevo com a minha mão. Eu digo, glória a Deus, isso me encheu o coração de alegria, porque ele me deu o segmento do verso. Ele diz assim que no Monte Sinai, tu falou com Moisés, deu os 10 mandamentos e o caminho certo a seguir. És o verbo encarnado, Senhor, que habitas em mim. Tua palavra sagrada é alimento sem fim. Opa! E o mistério sagrado, hoje eu também compreendi, que nos 10 mandamentos, Pai, Filho e Espírito Santo estão dentro e jamais vão sair. Então, o que ele me disse nisso aí? Opa, Ismael, fala para os irmãos isso aí. Diz para eles que eu não deixei religião, eu não deixei, sabe, para conflitar com ninguém aqui. Todos, independente de cor, de raça, de credo, eles têm sim de olhar para isso aqui, para o Tri. Sabe o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que eu deixei os mandamentos claros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E o semelhante como a ti mesmo. Né? Então, nisso aí nasce algum projeto para frente aí que a gente está buscando ver o que faz dessa deixa toda aí para a gente poder verdadeiramente, né, amar uns aos outros sem distinção, né, sem preço, mas com muito valor. Né? Isso aí. Olhando para esse ser essencial, né? Que cada um é e que cada um tem dentro de si esse seu Deus interior, que cada um pode usar o nome que quiser, né? Mas que em essência é a mesma. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá tudo. Ele nos fez sua imagem e semelhança, né? Então, que aí o porquê olhar por dentro, no caso, tipo, quem estudou mais sabe mais do que eu, do que estou falando, que tipo, que nos genes tem a informação genética de um todo. Por que ele fez isso? É para que justamente a gente olhe para dentro e reflita. Sabe, dizer, opa, tá tudo aí dentro, gurizada. Vocês não precisam procurar muito longe, não. Vocês têm que sim fazer trocas de informações, tem, com certeza. E numa das passagens, que eu não sei a qual também, mas ele diz que tem que estudar as ciências e a matemática para benefício da própria humanidade, né?
E que aí que fica uma das deixas maiores, que se nós olharmos a matemática, no caso, como um todo, ela deve ser, como se diz assim, usada nos princípios da vida, que ela te fala, no caso, em somar, multiplicar e dividir, né? E depois fazer o quê? Diminuir as diferenças. É uma ciência exata, né? Diminuir as diferenças da vida da gente, porque, na verdade, se cada um, no caso, pegar os talentos que Deus nos deu gratuitamente, porque eu que recebi, eu digo assim, por isso que eu estou aqui hoje de peito aberto, falando para você e falando para quem estiver nos escutando, que com certeza aquilo que de graça Deus me deu, eu quero de graça repartir. Sabe? Que é assim que se soma, é assim que se divide, né? É assim que se multiplica, né? O conhecimento, né? De Deus na nossa vida. Isso. Opa, acho que deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Já voltou. Pois é, menina, estamos aí. Espero estar podendo contribuir no teu programa. Contribuiu muito. Vem cá, quem está nos acompanhando aí, alguém tem alguma pergunta para o Ismael? Está todo mundo em silêncio aqui, todo mundo só escutando. Eu falei que ia ser demais, né? A gente tem mais 5 minutinhos. Quero ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. E sabe, Ismael, tu me falou, eu não sei se tu vai lembrar agora, a gente estava no casamento da Ana e do Rafael e a gente teve uma conversa. E tava eu, Gabriel, a Ellen com o namorado dela na época, e tu veio nos falar sobre relacionamentos. E o que era importante para ter um relacionamento duradouro, saudável. Talvez tu nem lembre mais. Mas obviamente. A princípio, assim, sabe, eu sei com certeza que a gente conversou, mas são tantas coisas que algumas coisas se perdem no fio. Mas com certeza, assim, para se ter um bom relacionamento, tem que ter primeiramente, na verdade, o equilíbrio e o respeito, né? Porque, na verdade, todo mundo tem seus altos e tem seus baixos, né? Então, quando um está em cima, automaticamente o outro tem que estar embaixo. Então, tem que haver esse nível de balança, né? Tipo, eu estou casado há 39 anos, na verdade, a gente está, eu e minha esposa, e com certeza eu não seria quem eu sou se não fosse ela por detrás. Então, para manter esse equilíbrio, na verdade, tipo, de estar junto com os filhos, no caso, até hoje, né? Tipo, estamos aí... aí é que eu digo, vem os presentes de Deus, né, nas nossas vidas, que, tipo, falando agora um pouco nessa ação de hoje, tipo assim, como é que eu saberia que um dia ia estar aqui se eu não tivesse dado os passos lá atrás para chegar nesse momento, mas que todo, de alguma forma ou de outra, tem uma arquitetura, né? Deus vai nos botando os projetos na mente, a gente vai seguindo, ele vai botando, bom, aqui tu vai fazer isso, aqui tu vai fazer aquilo, e lá na frente vocês vão se encontrar naquele projeto melhor. Porque com certeza é uma das coisas que eu sempre digo para mim e digo para os meus, que o melhor em nossas vidas como um todo ainda está por vir. Nós temos que seguir, sim, o equilíbrio, no caso, nas relações, nós temos que manter o equilíbrio nas ações do serviço como um todo, e no espiritual principalmente, sabendo que nós temos que estar sempre nos preparando para receber o melhor, né? Tipo, agora olhando assim, vou dar uma viajada para trás de novo, quando eu estava lá com a minha ferramenta, que eu disse não, na verdade, para o dinheiro, que eu queria cuidar, no caso da terra em si, cuidar dos meus filhos, eu não sabia que eu ia conhecer, no caso, tipo a Ana Carolina, por exemplo, que hoje detém o grão, na verdade, né, uma coisa tudo de bom, trabalhado com elementos, na verdade, provindo da terra, e que é uma essência que jamais saiu de mim,
Mas Deus disse para mim, cara, segue em frente. Quando muitas vezes eu pensava em desistir, no caso, porque eu chorava muitas vezes, vou dizer para vocês assim, ó, chorava no meio do mato. Achando que eu estava forçando muito os meus filhos, sabe, cobrando muito deles, no caso, tipo, que eu queria que eles tivessem alguma experiência da forma que eu tive, tipo, de ser mais ativo já em criança, de ser, sabe, eu dizia para o Rafael, dizia para os meus pequenos, cara, se tu não te mexer, tu vai ser mais um na vala comum, tu vai cair lá dentro, no caso, e não vai sair, porque a vida é feita de ações e de atitudes. Se nós não nos mexer, a coisa não acontece. E muitas vezes o Rafael dizia para mim, pai, tu tá louco, pai? Eu digo, não, cara, eu não tô louco, eu estou enxergando o teu futuro. As coisas são assim, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver. Sabe? Então, forcei muito eles em pequeno ao desenvolvimento. Então, todas as coisas que eu praticava em serviço, depois eu fui passando, ensinando para eles que, com certeza, trabalhar de forma alguma é desonroso. Sabe? Que a gente venha fazer sempre o que fazer e fazer bem feito. Né? Ótimo. Então, acabamos chegando, na verdade, tipo, nessa situação de hoje estar aí com a Ana Carolina, com o pessoal todo no salão, digo, presente de Deus na minha vida, de poder estar num lugar abençoado. E hoje, com média 18 pessoas da minha família direta, entre noras, genros, filhos e netos já, dentro de um próprio negócio. Olha só, por isso que eu perguntei dos relacionamentos. Quantas pessoas têm aí 2 irmãos e brigam, não conseguem se acertar? Olha vocês trabalhando dia a dia com 18 da família, todos juntos e unidos. Isso aí é um presente de Deus, viu? Um presente de Deus verdadeiramente, Tchelle. Eu digo assim para que a gente possa, dar um exemplo, né? Dar um exemplo, sim, no caso, para a minha geração e para a geração de todos os que estiver na nossa volta. Eu digo assim, a gente aqui não está para ser mais do que ninguém. Não, a gente está aqui justamente para ser igual. E dizer que aquelas bênçãos que tem na minha vida, na verdade, é para a vida de todos. Verdadeiramente é para todos, sabe? E que todos têm a ascensão à graça, sabe? É só fazer as ações. Ação, ação, ação e ação em prol que vai dar tudo certo. Então a gente tem mais 2 minutinhos e eu quero que tu deixe tua mensagem final, que eu acho que já está começando aí para todo mundo que escutou, que todo mundo adorou esse lindo exemplo. E é legal quando a gente traz histórias, né? Porque uma coisa é você falar sobre conhecimentos, sobre aquilo que você estuda, sobre aquilo que a gente vê em curso. Mas aqui a gente está trazendo vida, a gente está trazendo experiência de vida. E que daí a gente já entra em outro nível. Com certeza. Bom, o que eu quero dizer, se já está no momento de eu deixar o meu tchau para vocês aí, eu digo assim, ó, amem. Sabe, bote o amor sempre acima de tudo. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, amem verdadeiramente, perdoem verdadeiramente. E não esqueçam, entrem para o quarto, vão no secreto do quarto, examinem-se a si mesmo, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Sabe, não tem o que dar errado. Aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui a todo dia aprendendo e ensinando uma lição. Então, nós não podemos deixar de contribuir, de dar a nossa contribuição, no caso desse planeta, porque tem muitas e muitas coisas que nós, com certeza, viemos a fazer. E eu sou grato, Montiel, com certeza, assim, a tua existência. Peço a Deus cada vez mais, assim, ó, bênçãos na tua vida, dos teus familiares sem medida e de todos aqueles que estão nos escutando. Sabe que, com certeza, assim, Deus é conosco e eu tenho a certeza disso. Sabe que dias melhores virão em todos os planos, em todas as áreas da vida de todos aqueles que estão nos escutando, sabe? Basta crer e agir, sabe? Vamos usar esse verbo no nosso meio, sabe? Todos os dias, sabe? Ninguém fica desamparado,
o pai sempre cuida do seu filho. Tá Isso bem? aí. É só a gente seguir com fé, com oração, se examinar, que tudo vai se encaminhando para o melhor. Com certeza. Com certeza. Então, aqui está terminando. Eu quero agradecer vocês que tiveram